E nós estamos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar. Eu falo que já faz muitos anos que nós não passamos a passagem de ano se não for na casa do Senhor. E essa é uma decisão do nosso coração, de estarmos sempre na casa do Senhor. Nós abrimos mão de outras coisas, de outros lugares, para estar na presença do Senhor. E o quanto isso é importante, porque quando nós fazemos isso, nós estamos declarando para o Senhor que Ele é o primeiro na nossa vida, e que nós dedicamos os nossos primeiros dias, os nossos últimos e os primeiros minutos da nossa vida, adorando ao Senhor e exaltando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Você que também decidiu estar aqui, foi a melhor escolha que você fez, estar na presença do Senhor. Amém? E nós estamos chegando aqui no final de 2024, né? O ano passou tão rápido. Para mim o ano voou. Tantas coisas aconteceram, tantas coisas boas que aconteceram, umas às vezes não boas, mas tudo isso, quando nós começamos a colocar e ver tudo aquilo que o Senhor fez de bom, e as coisas que às vezes nós não conseguimos fazer, nós não conseguimos terminar, mas nós podemos estar nessa noite aqui com gratidão. Gratidão. E a palavra que nós temos nessa noite é gratidão por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, para onde o Senhor está nos conduzindo. Ainda que nós não conseguimos fazer tudo o que nós queríamos fazer, ainda que as situações da vida não permitiu que nós pudéssemos entregar ou fazer tudo da maneira que nós queríamos, mas há uma gratidão no coração por tudo aquilo que o Senhor permitiu nós fazermos, e até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Nós estamos muito gratos pela vida de cada um de vocês, que o Senhor tem trazido a este lugar, e que o Senhor tem nos permitido caminharmos juntos. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? E talvez hoje você tenha vindo neste culto também, com o seu coração cheio de gratidão. De repente todas as coisas deram certo para você, ou às vezes, como na minha vida, algumas coisas não saíram do jeito que vocês planejaram. E às vezes, chega no final do ano, às vezes a gente fica com algumas pendências no coração, fala assim, puxa, eu não consegui terminar isso, gostaria de ter feito isso, não deu certo. E às vezes há uma insatisfação no nosso coração por coisas que nós não conseguimos resolver. E às vezes isso nos deixa desconfortável, né? Mas eu quero te dizer que Deus sempre nos dá a oportunidade de nós mudarmos, de nós fazermos, de nós termos uma próxima oportunidade de tentar novamente se posicionar e se levantar. E no ano que vem, quando chegar ao final de 2025, você vai estar glorificando a Deus por aquilo que você não conseguiu no ano de 2024. E você vai louvar a Deus por conta de um posicionamento. E eu falo muito sobre uma coisa, e isso é, às vezes, a gente começa a fazer as coisas e às vezes a gente não vê um resultado, e às vezes a gente continua fazendo da mesma forma. Mas se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos fazer coisas diferentes. Então, se nesse ano nós terminamos com uma insatisfação no nosso coração, que o ano que vem nós possamos fazer diferente, para que quando chegar o final de 2025, nós possamos estar aqui glorificando o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Mas nós somos gratos por tudo que Ele não fez, porque existem coisas que há um processo de Deus na nossa vida, e às vezes nós
no meio do caminho, nós paramos o processo de Deus e não atingimos o nosso alvo. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de estar lendo o livro de Esther, Esther 2, está ali perto de Neemias, no Antigo Testamento. E eu sei que muitas vezes, em meio ao cenário de uma vida difícil da nossa vida, nós não conseguimos perceber o movimento de Deus e o que Deus está querendo fazer, para onde Ele está querendo nos conduzir, para onde Ele está nos levando. E às vezes nós nos sentimos sozinhos no meio do caminho, achando que nós fomos abandonados, às vezes pela família, pelos amigos, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Achamos que Deus se esqueceu de nós, mas Deus é um Deus que não dorme, é um Deus que trabalha em silêncio. Por isso nós precisamos pedir discernimento de Deus, para que nós possamos entender qual a estação que nós estamos vivendo. Amém? Quem achou diz amém. Amém? Glória a Deus. Está aqui, né? Passadas estas coisas, e apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que tinha decretado contra ela. E então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se as moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, e que reúnam todas as moças virgens de boa aparência, formosura da cidadela de Suzã, e da casa das mulheres, sobre a vista de Regai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e dei-lhes os ungüentos. A moça que cair ao agrado do rei, essa reúne em lugar de Vasti, reina em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Ora, a cidadela de Suzã havia um certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, e quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha do seu tio, no qual não tinha pai nem mãe. Era uma jovem bela, de boa aparência e formosura. E tendo morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha, em divulgando, pois o mandado do rei e a sua lei, a serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sobre a vista de Regai, levaram também a Esther à casa do rei, sobre os cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhe apareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que apressou em dar-lhe ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e fez passar as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai havia lhe ordenado que não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio das mulheres, para se informar como passava Esther e do que sucedera. E chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do embelezamento, 6 meses com óleo e mirra, e 6 meses com especiarias, e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava que desejasse para ela consigo da casa das mulheres para a casa do rei. O 15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tomara por filha, quando chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que Regai, o eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam.
Vamos lá no 20. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem, o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E que o Senhor venha nesta noite, Pai, de encontro, Senhor, com os nossos corações. E que a sua palavra, ela venha trazer, Senhor, refrigério para os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava orando ao Senhor, pedindo para que Ele me desse a palavra, para que eu pudesse trazer nessa noite. E o Senhor começou a falar comigo sobre Ester, e eu falei, Senhor, mas novo tempo, outras coisas. E o Senhor começou a falar profundamente comigo. E eu me peguei no momento ali orando, e a hora que eu vi, eu estava me derramando na presença do Senhor, sem entender muito o que estava acontecendo, mas entendendo o que o Senhor estava querendo fazer. O livro de Ester, ele nos conta a história de uma jovem hebreia, cujo seu nome em hebraico era Hadassah, e o seu nome gentil era Ester. Essa jovem passou por muitas situações difíceis. Eles foram exilados para a Babilônia. Ela estava vivendo ali um pós-exílio. Ela era órfã de pai e mãe. E ela foi criada por Mordecai, que tomou como filha e a criou. E a Bíblia diz que essa jovem, ela passou por muitas situações difíceis. Ela passou por dores, ela passou por perdas, por frustrações, ela passou por luto, ela ficou sozinha e agora ela é criada por um tio, uma pessoa que a amou, que a adotou e cuidou dela. E essa jovem, assim como eu e você, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós falamos assim, mas eram homens e mulheres de Deus, cheios da presença de Deus, passaram isso com facilidade. Não, eram homens e mulheres. Eu amo as histórias da Bíblia, porque elas nos traz revelações muito perfeitas daquilo que Deus quer que nós possamos viver. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela vem nos trazendo tantas coisas, tantas essências para que nós possamos pegar isso e viver para a nossa vida. E essa jovem, uma jovem, a Bíblia diz que ela era jovem, ela passou por tantas coisas difíceis, situações que nós passamos no nosso dia a dia. O processo da vida de Ester, ele não foi fácil. Essa jovem que agora não tinha o seu pai, não tinha sua mãe, foi morar com o seu tio, que cuidou, que amou, que ensinou ela na cultura deles, continuou na cultura. E não é fácil você estar num lugar onde uma cultura é diferente. E ali eles continuaram vivendo a cultura que eles tinham, adorando ao Senhor, vivendo da mesma forma, mas num lugar difícil. E essa jovem passou por tantos problemas, e agora o seu tio decide ajudá-la. E quando nós olhamos para o livro de Ester, nós podemos ver o amor de Deus e a graça de Deus sendo revelada. Nós vemos uma providência de Deus nos momentos mais improváveis das vidas. No momento mais improvável da vida de Ester, Deus entra com providência na vida dessa jovem. Quando Deus decide abençoar alguém, ninguém pode impedir o que Ele tem para fazer. Ninguém pode impedir. A única pessoa que pode impedir o que Deus tem para mim e para a sua vida sou eu e você. Nada pode impedir aquilo que Deus quer fazer. E quando Ele decide abençoar uma pessoa, nada pode impedir.
Não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa qual o seu nome, não importa o seu sobrenome, não importa se você é conhecido, se você não é conhecido, se as pessoas te conhecem ou não, se você tem um bom trabalho ou não, não importa quem você é. Quando Deus decide abençoar uma pessoa, Ele vem e faz. Não importa o que dizem de você, não importa o que falaram de você, não importa se as pessoas te julgam, se as pessoas falam que não é para você, que você não vai conseguir, que não tem jeito. Quando Deus decide abençoar, Ele abre os céus ao seu favor. E foi isso que Ele fez sobre a vida dessa jovem. A Bíblia diz que o rei Assuero, ele estava dando uma festa. Ele estava governando desde a Índia até a Etiópia. Havia 127 províncias debaixo do governo e do domínio dele. E ele decide fazer uma festa, chamando ali todos os príncipes de todos dessas cidades, desse aonde ele estava governando. E ele dá uma festa de 180 dias, 6 meses de festa. E depois que ele já havia dado essa festa, ele decide fazer uma outra festa, aonde agora ele convida também os súditos. Agora não era somente os príncipes, mas os plebeus também podiam participar dessa festa. E a Bíblia diz que no 7º dia dessa festa, regada de vinho, aonde esse rei já estava com o seu coração cheio de vinho, onde eles já estavam bem bêbados, ele manda chamar a rainha Vasti. Ele já havia mostrado todas as suas riquezas, tudo que ele tinha, o seu palácio, e agora ele quer mostrar a sua esposa, e ele manda chamar ela, e ela estava dando uma festa na casa do rei para as mulheres. E a Bíblia diz que ela se recusa a ir diante do rei. E ali causa uma fúria no coração daquele rei. E ele vai conversar com os seus conselheiros. E os conselheiros diz para ele que era para ele fazer um decreto. E que Vasti nunca mais pudesse entrar na presença dele. E que ela seria como exemplo para as outras mulheres, para as mulheres dos príncipes, não fazerem isso, para não os envergonhar, como Vasti havia envergonhado o rei Assuero. E o rei decreta que assim fosse feito, e dessa maneira aconteceram as coisas. Agora a rainha Vasti perdeu o seu trono, ela não podia mais estar diante do rei, debaixo desse decreto. Mas vai passando-se o tempo, e agora o rei começa a sentir falta de Vasti. E agora havia um decreto onde ele não podia mais trazer ela de volta. E os conselheiros dizem: vamos arrumar uma outra rainha para você. E eles mandam buscar todas as jovens, todas as virgens das 127 províncias, para que viessem. E ali eles iam fazer uma seleção, e aquela que o rei se agradasse, essa seria a nova rainha. E a Bíblia diz que essas moças vieram, e ali houve essa seleção. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos como Deus, Ele é tremendo. Como Deus faz coisas improváveis nos momentos improváveis. Eu quero te dizer que é um tempo de Deus manifestar coisas improváveis nas suas vidas. Há um tempo da manifestação de Deus, aonde coisas improváveis vão acontecer. Deus pega Esther, e Deus pega seu tio Mordecai e coloca dentro desse cenário que estava acontecendo ali no palácio. Esther era improvável, Esther era hebreia,
ela não tinha uma linhagem real, ela não era, ali aos olhos deles, ela não era ninguém, ela era uma pessoa que estava escondida, era uma pessoa que jamais ela poderia casar com o rei. Mas a Bíblia diz que Deus, ali dentro desse cenário, Deus coloca essa jovem ali dentro. Nesse cenário que estava acontecendo, Deus usa pessoas. E Deus une pessoas com propósitos. E eu quero te dizer nessa noite, que nós precisamos valorizar as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. Deus colocou Mordecai na vida de Esther, para que ele fosse um instrumento de Deus na vida dessa jovem. E ele cuidou dela. A Bíblia não relata, mas quando nós vamos lendo a história, e quando nós vamos procurar e estudamos a fundo, a Bíblia fala sobre isso. Mordecai, ele ficava ali na porta do palácio, ele tinha um acesso a este lugar. E agora ele foi usado como instrumento. Ele podia, quando ela foi para este lugar, quando ela foi escolhida, que ela foi para a casa das mulheres, ele tinha acesso, ele podia ficar ali ao redor, ele sabia das coisas que estavam acontecendo. Quantas vezes Deus tem colocado pessoas ao nosso lado, que serão instrumentos de Deus na nossa vida para nos ajudar. Quantas pessoas Deus já colocou do seu lado, quantas pessoas Deus já trouxe até você, ou levou você até essas pessoas, e essas pessoas te impulsionam, te colocam para frente, te dão oportunidade, te ajudam, porque Deus une pessoas com propósitos. Há um propósito de Deus na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito nas nossas vidas, e os propósitos de Deus, Ele sempre vai dar um jeito de se cumprir. No começo eu disse que a única pessoa que pode impedir o que Deus tem para fazer nas nossas vidas sou eu e você. Porque se nós pararmos no meio do caminho, não ouvirmos a voz de Deus, e muitas vezes não deixar Deus fazer o que Ele está fazendo, e não caminhar na direção daquilo que Ele está fazendo, nós começamos a impedir que esse propósito se cumpra. Somente eu e você podemos fazer isso. Mas que nós possamos ouvir a voz do Senhor e pedir discernimento de Deus, para que Ele nos fale, para que nós possamos entender o que Deus está fazendo e o que Deus está falando. Nós precisamos honrar as pessoas que Deus tem colocado no nosso lado. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes Deus coloca pessoas do nosso lado e nós não honramos, e nós deixamos embora, e nós deixamos partir. Nós não ouvimos aquilo que essas pessoas têm falado, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que lá na frente, quando Esther já era rainha, ela ainda ouvia Mordecai. Ela ouvia aquele que tinha uma voz profética sobre a vida dela, aquele que deu um destino para ela usado por Deus. Nós precisamos ouvir aquele que nos conduz, aquele que está nos falando, nos orientando, aquele que está nos levando para o nosso destino. Deus usa pessoas aqui na terra. Que nós possamos valorizar as pessoas que Deus tem colocado do nosso lado. Amém? Esther foi levada para o palácio com muitas outras virgens. E a Bíblia diz que ela achou graça aos olhos do eunuco. Esther, já quando ela entra no palácio, as portas já se abrem para essa moça. Mordecai falou para ela que ela não declarasse a linhagem dela, que ela era judia. Existem coisas na nossa vida que muitas vezes nós precisamos guardar, e às vezes nós queremos falar, e às vezes Deus até dá uma palavra para nós queremos falar para todo mundo. Ai, Deus falou que vai me colocar em tal lugar. Ai, Deus falou que vai fazer isso. Deus falou que vai fazer aquilo. Mas existem momentos na nossa vida que nós precisamos guardar
alguns segredos para que o inimigo não venha tentar roubar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a Bíblia diz que essa jovem, quando ela entra no palácio, ela era muito bela, ela era uma escrava, cativa, mas era bela, formosa. E no primeiro momento, quando o eunuco a vê, houve uma graça de Deus sobre a vida dela, e ele dá algumas coisas ali para ela, e ele começa a ajudá-la. Eu quero te dizer que a providência de Deus, ela controla todos os acontecimentos na nossa vida. Acontecimentos imprevisíveis, coisas que nós não imaginamos, coisas que nós não sonhamos. Esther nunca sonhou em ser rainha, porque isso estava longe do que ela vivia e do que ela estava vivendo, da vida que ela vivia todos os dias. Mas ela achou graça, ela achou favor. Graça significa favor imerecido, aquilo que eu não mereço, aquilo que você não merece, Deus vem e derrama sobre a nossa vida, e há um favor de Deus sendo derramado sobre este lugar, há um favor de Deus sendo derramado sobre a sua vida. Havia uma graça de Deus sendo colocada sobre a vida daquela jovem, e aonde ela chegava, ela sobressaía. No meio de muitas jovens, haviam muitas jovens de 127 províncias, não eram poucas, mas ela foi uma das escolhidas, no primeiro momento, pelo eunuco. E entendemos que essa seleção não foi fácil, porque com certeza havia muitas jovens bonitas, muitas jovens belas, com certeza ali haviam muitas de linhagem real. Mas Esther não era de linhagem real. Mas a bênção de Deus estava sobre a vida dela. Ela é filha do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ela não tinha a linhagem real da terra, mas ela tinha uma linhagem real dos céus. E a graça de Deus estava sobre a vida daquela jovem. Embora ela tenha passado por situações difíceis, por situações complicadas, Deus estava trabalhando na vida daquela jovem. Deus estava processando ela e preparando ela para o lugar que ela iria assumir. E quantas vezes eu e você estamos sendo processados aqui também? Quanto você foi processado este ano? Quanto você foi processada? Quanto você foi amassado? Quanto você foi espremido? Mas você está aqui, adorando o Senhor, glorificando o Senhor. Você podia estar em qualquer lugar, mas você decidiu estar aqui. Você decidiu estar na presença do Senhor. Há uma recompensa de Deus. Há uma recompensa de Deus para mim e para você. Há uma graça de Deus sendo liberada sobre as nossas vidas nesta noite. Há um novo tempo de Deus sendo liberado. E a Bíblia diz que essa jovem, aonde ela chegava, todos que viam ela, havia uma graça, e as pessoas queriam abençoar, e as portas se abriam para essa jovem. Ela era Esther. Ela não estava fazendo nada diferente, mas havia algo de Deus dentro dela. Algo de Deus, a graça de Deus, o favor, que talvez ela não merecesse. Não é porque ela passou por 500 mil problemas que ela merecia. Mas Deus, Ele cuida de cada um dos seus filhos. Quando nós vemos essa jovem que passou por tantas coisas difíceis, ela podia ser uma pessoa revoltada, porque perdeu o pai, perdeu a mãe, porque era cativa. Mas nós não vemos nenhum relato falando sobre isso. Mas havia algo peculiar na vida dessa jovem.
ela ouvia aquele que Deus colocou na vida dela, que adotou ela e deu um destino para ela. Aleluia. A graça de Deus estava sobre a vida daquela jovem, e Deus a tira do anonimato e coloca ela no palácio. A jovem Esther cativa jamais poderia sonhar em ser uma rainha, mas Deus mexe nas coisas como um tabuleiro de xadrez, e Ele começa a mover as peças, e Ele começa a mover o cenário, Ele começa a história que Ele já escreveu, Ele vem, Ele começa a dar vida, e Ele vai colocando as pessoas dentro daquele cenário, assim como Ele colocou Esther, assim como Ele colocou Mordecai. Ele veio e mexeu naquela história. Aquele rei tirano, com um pensamento autoritário, depois de 6 meses bêbados, quer levar a sua esposa, expor a sua esposa naquela festa onde só havia homens, e ela não quis ir. Aqueles homens estavam embriagados, mas Deus usa esse cenário para colocar Esther dentro do palácio. E agora Deus havia liberado uma graça sobre a vida de Esther, para que ela cumprisse o propósito que Ele tinha na vida dela. No capítulo 17 diz assim: e o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Glória a Deus. A jovem improvável, de plebeia a rainha. A Bíblia diz que esse rei amou ela mais do que todas as jovens, todas as que chegaram até ele. E ele colocou uma coroa na cabeça dela. Deus tira a Esther do anonimato e a faz conhecida em 127 províncias. Essa jovem foi conhecida. Agora ela tinha uma voz. Agora ela seria ouvida. E agora ela estava num lugar de honra. Ela estava no lugar que Deus tinha para ela. Ela passou sim por situações difíceis, nas quais nós também passamos. Mas Deus muda a história da vida dessa jovem. E o processo dela não foi fácil. E talvez você chegou aqui no final deste ano falando: como eu fui esmagada esse ano, como eu fui processada esse ano, como eu fui apertada esse ano. Mas eu quero te dizer que todas as vezes que nós somos processados, que nós somos apertados, há um óleo novo sendo liberado da nossa vida. Há uma unção nova sendo liberada da nossa vida, para que nós possamos dar o próximo passo, para que nós possamos alcançar voos maiores, para que nós possamos subir degraus maiores, para que nós possamos chegar no lugar aonde o Senhor tem para nós. Nós precisamos entrar nas águas profundas, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para nós. Não é fácil, mas no final desse processo há uma recompensa de Deus para as nossas vidas. E essa jovem, ela achou o favor de Deus na vida dela, e aonde ela chegava, as portas se abriam. Deus honrou ela, mudou a vida dela. Deus quer mudar a história da vida de muitas pessoas hoje aqui. Hoje à tarde, quando eu estava
terminando de escrever essa palavra. Eu estava sentada lá na minha cama escrevendo. E Deus começou a falar algumas coisas. E eu comecei a escrever. E eu vou te falar o que Deus falou. 2025 será o ano onde a graça de Deus alcançará muitas vidas, muitas gerações. A justiça de Deus, ela está vindo, mas a graça dele também virá. Muitos serão honrados, mesmo diante de alguns cenários que são improváveis. Às vezes você pode pensar, mas comigo não, com meu vizinho, com meu irmão, com meu parente. Não, é para você. É para você que está aqui. É para você que nos assiste. Essa palavra é para você. E aonde essa voz ecoar, essa palavra é para você. E que essa palavra chegue aos 4 cantos da terra. Amém? Esther foi levantada e foi honrada. Ela foi usada com providência divina para salvar a vida de muitos judeus. Deus a honrou. Deus colocou ela no palácio. Deus transformou a vida daquela jovem que saiu agora de plebeia, agora ela é uma rainha. Deus mudou a história da vida dessa moça. Mas mais coisas Deus tinha para ela. Ela foi levantada como uma voz dentro daquele palácio. Em um momento onde eles queriam matar todos os judeus, exterminar os judeus, Deus levanta ela naquele tempo. E esse é o tempo onde Deus quer te tirar do anonimato e te colocar num lugar de destaque. Até hoje você esteve escondido, você esteve escondida. Deus te guardou, Deus te escondeu. Mas agora é o tempo em que Ele te levanta para que você possa glorificar o nome dEle e você possa ser a boca de Deus nos lugares aonde Deus vai te colocar. Esse é o tempo onde os filhos de Deus vão se manifestar. Deus já preparou um cenário para te colocar dentro. Há um cenário preparado aonde Deus vai te colocar. E esse é o tempo onde Deus te levanta. E através de você, através da sua vida, muitas pessoas serão restauradas, muitas pessoas serão mudadas, porque Deus te coloca neste lugar com um propósito. Assim como Ele colocou Esther naquele lugar com um propósito, Deus te coloca em lugares para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Deus procura homens e mulheres improváveis. Deus não está atrás de estrelas. Deus não está atrás das pessoas que estão nos holofotes. É tempo dos filhos se manifestarem. A criação aguarda pela manifestação dos filhos. Aguarda por mim e por você. Há muitas pessoas esperando por mim e por você. E Deus vai te colocar em lugares que você jamais imaginou, para que você seja a boca de Deus neste lugar, para que você proclame quem é Deus, e para que você mude histórias. Aleluia. Quando eles queriam ali exterminar com os judeus, Mordecai fica sabendo que Ramã estava preparando, que ele fez um decreto, ele conversou com o rei e ele deu dinheiro para que fosse colocado nos cofres do palácio
para que matassem todos os judeus. A Bíblia diz que Mordecai rasga as suas vestes. E Esther fica sabendo do que está acontecendo. Manda roupa para ele, ele não quer essa roupa. E ele manda falar o que estava acontecendo. E ele fala para ela que era para ela falar com o rei, interceder pelos judeus. E ela fala assim: já fazem 30 dias que eu não entro na presença do rei. E aquele que entra diante do rei sem ser chamado pode morrer. E ele fala para ela, e ele manda um recado para ela. Foi por isso que Deus te colocou aí. Foi para este tempo que Deus te colocou aí. E ela devolve o recado. Peça para que o povo jejue e ore por 3 dias. E eu estarei jejuando. E os que trabalham comigo estaremos juntos. E eu vou até ele. Aleluia. E a Bíblia diz que essa jovem, ela ora. E eles entraram ali em jejum e oração. E a graça de Deus, mais uma vez, sobre essa jovem. Deus cercou Esther de pessoas em lugares inesperados. Havia uma graça de Deus sobre a vida dela. E onde ela chegava, ela era agraciada. As portas se abriam. E agora as pessoas que estavam ali com ela também iam orar e jejuar com ela. Deus preparou um cenário para Esther. E Deus preparou um cenário para você. Deus está movendo coisas que você não está vendo. Ele estava movendo sobre a vida de Esther, e Esther não estava vendo. Ele estava movendo sobre a vida de Mordecai, e ele também não estava vendo. Havia um movimento de Deus naquele lugar, mas ele não estava vendo, eles não estavam vendo. Mas eu peço nessa noite que o Espírito de Deus abra os seus olhos e os seus ouvidos, para que você veja e ouça o que o Senhor está fazendo, para onde Ele está te conduzindo, para onde Ele está te levando. Há um cenário de Deus preparado, e Deus começa a te empurrar para que você chegue ao destino que Ele tem para você. Você foi gerado para este tempo. Você foi gerada para este tempo. É tempo de nascer, é tempo de dar a luz, é tempo de sair para fora, de romper com aquilo que você durante este ano gerou, aquilo que você foi processado, mas agora é tempo de nascer. Quando uma criança está para vir dar luz, quando a criança vai nascer, não tem nada que impede. Nada pode impedir. Quando chega às 40 semanas, não adianta tentar segurar, ela vai nascer. É tempo de nascer. É tempo de romper. É tempo de fazer força, para que venha o novo de Deus sobre as nossas vidas. Para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Aleluia. A Bíblia diz que Esther foi até o rei, mas ela não foi de qualquer jeito. Ela se preparou, ela se posicionou, ela se levantou. É tempo de posicionamento. É tempo de se posicionar. Não há mais tempo de nós ficarmos sentados, olhando para a parede, chorando. Esther poderia ficar chorando: Deus, e agora? Agora que eu sou rainha, eu vou lá, e se o rei mandar me matar? E se eu perder o meu lugar como Vasti? Ela não se importou com isso. Ela não se importou com o seu lugar. Ela não se importou se ela ia morrer ou não. E a Bíblia diz que ela falou que se eu tiver que perecer, que pereça, mas eu vou. Ela foi diante do rei, mas ela foi preparada, ela foi posicionada, ela orou, ela jejuou, ela buscou o Senhor, ela colocou pessoas para estar junto com ela, orando e jejuando, clamando. Muitas vezes Deus vai te colocar em território que você precisa batalhar, que você precisa interceder, que você precisa orar, que você precisa se levantar e se posicionar. É tempo de posicionamento. Esther
se posiciona mesmo correndo risco de vida. E ela vai, mesmo sem ser chamada. E ela vai até o pátio. E quando o rei olha para o pátio, ele vê Esther. Ele chama ela. E ele fala para ela. E ele estende o seu cetro para ela. E ela toca na ponta do cetro. Ali ela achou o favor do rei. Ela achou o favor do rei. E o rei disse para ela: pede o que você quiser, até a metade do meu reino eu te dou. Pede o que você quiser. As portas estavam abertas para essa jovem. Essa jovem começou ali pelo eunuco, e ela foi escolhida. E ela, quando ela foi junto com as outras jovens que passaram pelo rei, o rei se agradou dela. E agora mais uma vez ela acha graça, ela acha o favor de Deus sobre a vida dela. Pede, qual o seu pedido? Até a metade do meu reino eu te darei. É lindo, gente, é maravilhoso isso, é tremendo. Quando nós olhamos, e poderia mesmo ela chegar ali e ele mandar matar ela, porque ela não podia entrar ali. Fazia 30 dias que o rei não chamava ela, que ela não tinha acesso a ele. Não era como nós casados agora, né, que a gente entra, os filhos entram no nosso quarto, vai entrando, vai... Não, era diferente. Mas ela estava ali, e ela recebeu a graça. Há poder na oração, há poder na intercessão. E quando ela chegou diante do rei, não havia nada que ela pedisse que ele não faria por ela, porque havia uma graça sobre a vida dela. E hoje Deus te trouxe aqui, porque essa mesma graça Ele quer derramar sobre a sua vida. As portas vão se abrir para você. Há coisas que estavam emperradas na sua vida e que elas começam a se mover, porque esse favor está sendo liberado sobre a sua vida. Você é a resposta de Deus para muitas pessoas. Deus quer te usar, Deus quer te abençoar, Deus quer. E às vezes nós falamos, mas esse negócio de igreja, o povo só quer que a gente vai orar, que a gente vai... Não, Deus tem coisas lindas para a sua vida. Esther foi rainha. Esther chegou num lugar que talvez muitos aqui, se houvesse, se nós pudéssemos ser rainha, quantas pessoas não gostariam de ser? Esther alcançou um patamar improvável na vida dela, que ela jamais imaginou e que ela jamais sonhou. Não importa a sua condição, se as pessoas acham que você é capaz ou não. Esther também era improvável, e agora ela se tornou rainha de um grande império e salvou o seu povo. Deus é um Deus que Ele muda épocas e estações. Ele levanta reis e Ele destrona reis. Ele levanta rainhas e Ele destrona rainhas. Mas Ele cumpre o propósito de Deus nas nossas vidas. Ele cumpre aquilo que Ele tem para mim e para você. Ele cumpre a história que Ele escreveu para mim e para você antes da fundação do mundo. Se nós deixarmos, e se nós estivermos neste lugar posicionados, Ele cumpre os propósitos dEle na nossa vida. Aleluias. Deus dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecê-lo. Nós precisamos conhecer o Senhor. Esse é o tempo de buscar entendimento e discernimento do tempo de Deus sobre a nossa vida. A nossa vida ela é feita de estações. Assim como nós temos o inverno, o verão, o outono, a primavera, as nossas vidas, elas também têm estações. Mas nós precisamos discernir a estação que nós estamos vivendo. Esther foi ousada, ela venceu os seus medos, ela rompeu e ela foi diante do rei.
e interceder por seu povo. E ela alcançou o favor de Deus. Ela colocou no lugar estratégico para que houvesse uma oportunidade do rei vê-la. E ele a viu, e as portas se abriram para ela. Nós precisamos estar nos lugares estratégicos, posicionados. Ainda que o homem diz não, ainda que a situação diz não, não vai dar certo, não tem jeito, você vai morrer, você não vai conseguir. Nós precisamos nos posicionar. Que nessa noite Deus levante homens e mulheres posicionados para entrar esse ano de 2025 rompendo e vivendo o sobrenatural de Deus na vida de cada um de vocês. Aleluia. As portas da oportunidade, elas estarão abertas, mas nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa, para que os propósitos de Deus possam cumprir na nossa vida. Deus vai manifestar sobre a sua vida e sobre os seus o novo dele. Enquanto o inimigo estava preparando estratégias, Esther estava vencendo e Deus estava trabalhando por seu povo. A Bíblia diz que Esther marca um banquete. O rei havia perguntado o que ela queria. Ela, no primeiro momento, ela não falou. Ela falou que queria fazer um banquete para o rei e para Ramã. E os dois vão a esse banquete. E ainda ela não fala nesse banquete. E ele saiu todo feliz, achando que ele havia conquistado o coração de Esther. E ela marca um outro banquete. E nesse banquete, ela fala para o rei que havia ali uma pessoa que queria matá-la e queria matar seus parentes, o seu povo. E ele pergunta: quem? E ela fala: Ramã. E ele estava na mesa. E ali cria uma indignação no coração do rei. E o rei sai para fora. E ele se joga em cima dela, pedindo clemência, que ela fizesse alguma coisa. E quando o rei volta, o rei acha que ele está querendo seduzir ela ou fazer alguma coisa. E naquele momento, o rei já manda colocar um saco na cabeça dele. E ele foi morto. E agora havia um decreto. Já havia um decreto para matar todos os judeus. E Esther clama para que o rei não deixasse que o seu povo perecesse, porque um decreto não poderia ser quebrado, só um outro decreto. E agora ele dá para Esther e para Mordecai o seu anel, para que eles pudessem fazer outro decreto, que o seu povo pudesse lutar contra alguém que viesse contra eles, que eles pudessem se defender. Ele dá armas, ajuda eles, para que eles pudessem se defender. E a Bíblia diz que eles venceram, e o nome do Senhor foi glorificado. Deus levanta pessoas com propósito. Ele te abençoa, Ele te honra, Ele te engrandece. Mas nesse lugar onde o Senhor te coloca, muitas das vezes Deus quer te usar para que o nome dele seja glorificado, para que a glória dele se manifeste, para que pessoas sejam restauradas, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas não morram, para que haja vida e vida em abundância. Eu quero te dizer que tudo aquilo que o inimigo tem preparado contra a sua vida, hoje começa a cair por terra. Ele vai ser atropelado, ele vai ser envergonhado, assim como Ramã foi envergonhado. Toda oposição contra você e contra os seus cai por terra em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Tudo aquilo que Satanás tem preparado, tudo aquilo que ele tem tentado roubar de você,
que ele tem tentado tirar de você. Tudo aquilo que você passou durante este ano, tudo aquilo que te entristeceu, tudo aquilo que o inimigo colocou na sua frente. Há um tempo de Deus sobre a sua vida. Há um tempo e a graça de Deus sendo liberada sobre você. Santo seja o seu nome, Pai. Senhor, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós possamos ouvir para onde o Senhor está nos conduzindo, para onde o Senhor está nos levando. Que esse é o tempo da graça do Senhor sendo liberada sobre as nossas vidas. Eu declaro a graça do Senhor sendo liberada sobre a vida de cada um dos seus filhos. Senhor, nós liberamos a palavra profética sobre a vida dos seus filhos, sobre o favor do Senhor. Que o favor do Senhor seja liberado nessa noite sobre cada um. Que 2025 seja um tempo aonde as portas vão se abrir, aonde o cenário vai ser mudado. Aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivemos vai ficar para trás. Há um caminho novo, há um tempo novo de Deus. Chora candaraba choreandarabás, raca sobrocondoroba xereandarabás. Não é tempo mais de olhar para o retrovisor. Quando nós ficamos olhando para o retrovisor, nós perdemos o foco, nós perdemos a direção. Deixe para trás o que ficou. Nós estamos terminando 2024. Que você possa entrar em 2025 olhando para frente, olhando para onde o Senhor está te conduzindo, para onde Ele está te levando, para onde Ele está te empurrando. E que todas as coisas que passaram em 2024 fique para trás. Não olhe mais para o retrovisor. Quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos no retrovisor, nós ficamos lembrando do passado, daquilo que nos fez sofrer, daquilo que nos magoou, daquilo que nos feriu. Esther não olhou para o retrovisor, ela olhou para frente, ela olhou para onde ela estava indo, para onde ela deveria ir. Ela ouviu a voz daquele que a abençoava, ela ouviu a voz do seu pai espiritual, ela ouviu a voz daquele que a adotou e deu destino para ela. Você tem um pai. Você tem um pai. Um pai que te ama, que cuida de você. Ainda que as coisas não saiam do jeito que você queria em 2024. Nós começamos aqui falando que Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Esse é o tempo do seu recomeço. Esse é o tempo de você entrar no novo de Deus sobre a sua vida. Esse é o tempo aonde novas experiências do Senhor virão sobre a sua vida. Aleluias. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer:
só quero tua presença. Hoje não, nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer e que a tua graça já me basta. Aleluia. Nessa última ceia do ano, somos gratos a Deus pela sua fidelidade e provisão em nossas vidas. E mesmo nos momentos difíceis, Ele sempre esteve presente, sustentando-nos com seu amor e com a sua graça. E este ano foi um ano de desafios, mas também de crescimento. Muitos de nós somos desafiados a sair da nossa zona de conforto. E razões pelas quais Deus nos chama a sair da zona de conforto é para que possamos aprender mais e amadurecermos nele, para crescer a nossa confiança nele, para confiarmos em sua orientação, para caminharmos segundo a sua vontade. Amém? E assim como Jesus nos ensinou na última ceia com seus discípulos, este é o momento para examinarmos o nosso coração. Este é o momento de renovarmos nosso compromisso com Deus. Este é o momento de nós olharmos para Deus e falar: Pai, eu estou aqui. E que esse novo ano seja um ano de bênção, seja um ano diferente. Amém? E neste momento nos faz lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, quando Ele entregou a sua vida, para que pudéssemos ter a vida eterna. E como está escrito em João, capítulo 6, versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Que possamos sempre buscar essa fonte inesgotável que é Cristo. Amém? Mas antes vamos estar orando, e eu queria te convidar a fechar seus olhos novamente, para que possamos falar com o Pai agora nesse instante. Pai querido, Pai amado, estamos na Tua presença neste instante, ó Pai. Tu que conhece o nosso interior, Tu que conhece o mais profundo do nosso coração. Nós estamos diante do Teu altar, ó Pai, e nos rendemos a Ti, ó Pai. Pedimos perdão por aquilo que tem nos afastado, que temos feito, que tem nos afastado de Ti. Pai, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor. Este é o momento, ó Pai, que nós queremos dar um passo em direção a Ti. Dar um passo em direção, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Que sabemos que toda decisão que vem do Senhor é a melhor. Mesmo quando vem um não, nós sabemos que é o melhor para nós. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nós estamos hoje aqui rendidos a Ti, confiando em Ti, acreditando em Ti, pois que Tu és o Senhor de nossas vidas, de nossas casas. Tu és o Senhor que tem nos conduzidos até aqui, neste onde nós estamos, ó Pai. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Saia do seu lugar agora. Venha pegar o cálice e o pão. E volte ao seu lugar e espere para fazermos junto, para que comamos e bebemos juntos.
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E comamos todos. Do mesmo modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste este cálice, anunciei a morte do Senhor, até que Ele venha. Em honra a Ele, por mim, por tudo que Ele fez por mim e por você, pelo sacrifício na cruz, que nos deu a vida eterna, em memória dele, bebamos juntos. Aleluia! Ele vive, Ele é o Deus vivo, Ele ressuscitou. Glória a Deus, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Pai, Tu és maravilhoso, nós confiamos, esperamos a Tua volta, Pai. Nós confiamos, esperamos em Ti, ó Pai. Oh, aleluia, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, ó Pai, por quem sempre está conosco, ó Pai. Aleluia. Digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluias. Falta um minuto para a virada do ano. Eu vou te convidar nesse momento que você orasse, ó Pai, que nós passarmos a virada do ano em oração. Amém? Fique à vontade onde você quiser. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser erguer suas mãos, se você quiser falar com Ele da forma que você quiser, comece a falar com o Pai. Pai, obrigado por este ano, Pai. Obrigado, ó Pai, por tudo que tem nos dado. Obrigado pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor. E que este ano que passou, ó Pai, nós temos certeza que o Senhor nos cuidou. Nós temos certeza que o Senhor foi bondoso, o Senhor é cuidadoso conosco, ó Pai. Nós confiamos em Ti, ó Pai, e declaramos, ó Pai, que esse ano de 2025 será um ano de bênção sobre as nossas vidas. Que o Senhor esteja abençoando os lares, derramando sobre os lares, ó Pai, o sobrenatural do Senhor, ó Pai. Nós oramos, nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom, Tu és o Deus bom, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, na virada do ano, ó Pai, na Tua presença, declarando que Tu és o Senhor de nossas vidas. Que céus abertos sejam sobre este lugar, céus abertos sobre as nossas casas, céus abertos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos que Tu és o Senhor de tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, amém, amém. Aleluias. 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 Feliz ano novo. Feliz 2025. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria convidar o Sérgio para estar aqui.
fazendo uma oração por esse novo ano que estamos iniciando e já vamos estar encerrando. Amém? Graça e paz para todos. Agora vamos fechar os olhos e orar a Deus. Agora é você e Deus. Em secreto, leve os teus pensamentos, as tuas orações, porque Ele está só aguardando. Deus amado, graças te damos, Senhor, por toda oportunidade que Tu nos deste, e a primeira é da vida, Senhor, por estarmos respirando e poder, Senhor, passar mais este ano e completar 2025 no início, Senhor, na Tua presença, Pai. Senhor, nós escolhemos estar aqui, Senhor, na Tua presença, buscando, louvando, engrandecendo o Teu santo e poderoso nome. Deus amado, nós temos a certeza, Senhor, como já louvamos hoje, que o Senhor abre as comportas do céu agora em 2025 e derrama bênção sem medida na vida do Teu povo. Chuva de graça, chuva de bênção, chuva de cura, restauração e de coisas novas na vida de cada um. Deus amado, abençoe a cada um aqui presente, a cada família aqui representada, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre a vida de cada um, dando graça, dando poder, dando saúde, dando vigor. Senhor, que a Tua prosperidade chegue na vida de cada um. E como ouvimos um testemunho hoje, Senhor, que viemos a ter fila aqui de testemunho, para que o Teu nome seja glorificado. Deus amado, eu não sei qual a necessidade de cada um, mas Tu sabes bem, Senhor, e toda oração, todo sentimento, toda necessidade está sendo entregue a Ti, ó Pai. Deus amado, o Senhor derrama chuva de bênção na vida de cada um. Dê graça, Senhor, que esse 2025 que está chegando, que já estamos nele, seja um ano de divisor de águas, na qual o Senhor vai trabalhar em especial na vida de cada um aqui presente, e que venhamos a sentir a Tua mão, o Teu poder, a Tua virtude em nossas vidas. Senhor, abençoe também todo aquele que está intercedendo por alguma pessoa, porque eu acredito no poder da oração, eu acredito no poder da intercessão, pois quando o povo de Israel estava sendo atacado, Moisés levantava suas mãos e orava intercedendo, mas quando o povo conquistava, mas quando ele baixava a mão, quando estava cansado, o povo começava a perder a guerra, o inimigo avançar. Mas pela força das Tuas mãos, Senhor, nós não vamos recuar, nós vamos avançar, ó Pai, sempre à frente, sempre de olho em Cristo, na cruz que nos traz a esperança. 1000 poderão cair à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós conseguiremos chegar até o final, porque a vitória é para aquele que persiste, que consegue chegar e alcançar a Tua presença, Senhor. Deus amado, abençoe a cada um, que as Tuas mãos, a Tua graça, a Tua unção, o Teu mover seja na vida de todos. É o que Te pedimos, Senhor, e que 2025 seja um ano de prosperidade, um ano de vitória, um ano de unção e do Teu mover na vida de todos nós. É assim que pedimos, Senhor, e já acreditamos, ó Pai, e pela fé nós já decretamos a nossa vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Glória ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Nós temos o Deus do impossível, um Deus do improvável. Amém. Estenda suas mãos e que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos, hoje, para todos, sempre. Diga amém. Glória a Deus. Aplauda novamente ao Senhor e cumprimente quem está do seu lado. Que Deus abençoe 2025, ano de prosperidade, de bênçãos nas nossas vidas.